Resenha do TJSC. Olá, começa aqui a resenha semanal do TJSC. A sala de sessões, batizada Teoriza Vasque, ficou lotada. Autoridades e convidados vieram prestigiar a posse dos novos dirigentes do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. O desembargador Rodrigo Colasso, presidente eleito do TJ, é um dos mais jovens na história de 126 anos do Tribunal Catarinense. É o único lugar onde eu ainda sou considerado moço é aqui no Tribunal de Justiça. Isso é uma alegria, porque na verdade eu sou uma pessoa que tenho 55 anos, tenho quase 30 anos de carreira, então eu não sinto essa juventude que a maioria das pessoas está acostumada a ver. O desafio mais importante, na opinião do presidente Colasso, é dar maior agilidade nos processos, imprimindo maior eficiência ao Poder Judiciário catarinense. Para isso, é inegável que nós precisamos julgar com mais rapidez. A grande reclamação que a sociedade tem em relação ao judiciário hoje é a demora das decisões. E nós queremos, então, trabalhar nesse sentido, do primeiro ao último dia, tentando tornar as decisões mais rápidas e também diminuir o número de processos que estão em tramitação no Estado. Tomaram posse 6 novos dirigentes do Tribunal de Justiça. O desembargador Altamiro de Oliveira, eleito terceiro vice-presidente do TJ, fala das responsabilidades do cargo. A responsabilidade é muito grande. Espero que a gente consiga fazer um bom trabalho junto à terceira vice-presidência, continuar o trabalho que o desembargador Jaime Ramos vinha fazendo, evoluir, fazer melhor, fazer mais. É isso que a gente espera, é isso que o nosso jurisdicionado espera. O desembargador Moacir de Moraes Lima Filho, eleito primeiro vice-presidente, fala sobre a importância da democracia nesta eleição. Grande momento do tribunal que consolidou o espírito democrático através da eleição do desembargador Rodrigo, de todos os seus companheiros, e uma disputa legítima, importante para o tribunal, porque estabelece um novo paradigma para o tribunal do futuro. Já o corregedor-geral de justiça eleito, desembargador Henri Petri Júnior, fala sobre as tarefas a serem cumpridas nesta gestão. Muita responsabilidade, porque nós temos centenas de varas judiciais espalhadas pelo Estado, quase 500 colegas trabalhando incansavelmente no primeiro grau, e nós precisamos de alguma forma contribuir. O desembargador Carlos Adilson Silva, eleito segundo vice-presidente do TJ, fala sobre o resgate do judiciário no Brasil e em Santa Catarina. O Poder Judiciário de Santa Catarina sempre foi um dos mais respeitados do país, pela qualidade de seus magistrados, desembargadores e servidores. Então nós temos que efetivamente resgatar a credibilidade da justiça em razão desses achaques que nós temos sofridos injustamente. Já o vice-corregedor-geral de justiça eleito, desembargador Roberto Lucas Pacheco, fala das tarefas de sempre. Na verdade é um desafio novo, com certeza, mas eu passei como juiz corregedor bastante tempo nessa área do extrajudicial. Eu retorno na corregedoria agora como o vice-corregedor, mas eu penso de dar continuidade ao trabalho dos antecessores e sempre, claro, com bastante afinco, com dedicação ao trabalho, implementar as medidas que forem necessárias. O desembargador Rodrigo Colasso, presidente eleito do TJ, fala dos desafios deste biênio que começa. Nesses 2 anos a meta é julgar mais e melhor. Nós queremos aumentar a produtividade dos juízes, julgar com mais rapidez, julgar bem, e todos os nossos esforços vão estar voltados para esse fim. Atividade meio vai servir a atividade fim. Vamos deslocar recursos, equipamentos, tudo para que as decisões saiam mais rápidas e de boa qualidade. Autoridades dos poderes legislativo e executivo e de entidades representativas como a OAB prestigiaram a posse dos novos dirigentes. Paulo Marcondes Brincas, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Santa Catarina, fala da expectativa para este biênio que começa. De uma forma extremamente esperançosa. Tivemos conversando com o desembargador Rodrigo recentemente a respeito das expectativas da OAB e da advocacia catarinense em relação ao Poder Judiciário Estadual. Na gestão anterior, o tribunal fez um esforço muito grande de modernização e aumento da estrutura do próprio Tribunal de Justiça.
Agora, o empenho, me parece, deve ser no primeiro grau de jurisdição, ou seja, um esforço concentrado, porque os problemas no primeiro grau se avolumam, são problemas muito sérios, então nos parece que devemos ter um esforço concentrado no primeiro grau de jurisdição. O prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro, vê uma parceria entre o Tribunal de Justiça e a Prefeitura da capital. O papel da Prefeitura de Florianópolis é um papel de parceria permanente com o Tribunal de Justiça, com seus representantes e servidores. O prefeito de Joinville, Udo Deller, também presente, fala do momento importante da eleição para este novo biênio. Chega num bom momento a posse do Dr. Colasso. Temos acompanhado toda a sua trajetória, foi juiz há 2 décadas passadas em nossa cidade, acompanhamos desde daquele momento até hoje. Ela tem um significado especial e o fortalecimento da justiça nesse momento ela é essencial. Já o senador catarinense, Dário Berger, falou sobre o contexto do judiciário no Brasil. Nós estamos passando por uma transição importante, onde o judiciário tem um protagonismo fundamental, vital para o futuro da democracia brasileira, e que isso tem que ser feito com muita parcimônia, com muito equilíbrio, com muita serenidade. O vice-governador Eduardo Pinho Moreira, ainda representando o governador Raimundo Colombo, falou da harmonia entre os poderes. É um novo momento, a relação entre o poder executivo e o poder judiciário tem que continuar harmônica e independente, e é claro que dessa harmonia que depende o bem-estar do povo de Santa Catarina. É claro que essa renovação sempre é necessária. Eu desejo boa sorte a essa mistura de juventude e experiência da nova direção do Tribunal de Justiça. O desembargador Rodrigo Colasso, agora empossado presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, tem o desafio de dar eficiência e agilidade aos 2.600.000 processos existentes hoje em Santa Catarina. Nós temos algumas possibilidades com a melhoria do sistema eletrônico, como um aprimoramento das ferramentas do Código de Processo para tentar aplicar aqui e tornar isso mais rápido. Nós vamos atrás disso. Então, aquela resposta habitual, que era simplesmente criar mais juízes, mais varas e mais servidores, ela já não serve mais. Nós temos que fazer mais com o que nós temos. Além da posse dos novos dirigentes, também foram empossados os novos componentes do órgão especial do Tribunal para o biênio 2018-2020, composto por 25 desembargadores. Compete a este órgão especial deliberar sobre matérias administrativa e judicial, por delegação do órgão máximo da Corte, o Tribunal Pleno. O mandato dos novos dirigentes do Tribunal de Justiça catarinense é de 2 anos. Serviços bancários podem ser oferecidos nas farmácias e drogarias do Alto Vale. As informações são da repórter Gabriela Rauch. A primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina confirmou sentença da comarca de Rio do Campo que viabilizou a continuidade de prestação de serviços bancários e de recarga de celulares. A confirmação de sentença foi simultânea às atividades relativas às farmácias, que estavam em serviços suspensos pela Agência de Vigilância Sanitária Local. A comarca condicionou o comércio desses produtos à existência de espaços físicos separados, de modo que as tarefas e os trabalhos não sofram interferências. O relator do processo, o desembargador Luiz Fernando Boller, lembrou que a administração, se achar por bem, pode prosseguir fiscalizando com uma visita nas dependências da farmácia. Segundo o relator, teria bastado uma ação de fiscalização sobre o cumprimento das adequações sanitárias da farmácia, evitando a utilização do recurso feito. Uma simples foto do interior da farmácia resolveria toda a celeuma, desafogando o judiciário de mais um recurso. As adequações que a lei exige para expedir um alvará específico deverão ser acompanhadas e fiscalizadas pela municipalidade. A votação na comarca de Rio do Campo foi unânime. As informações foram da repórter Gabriela Rauch. Programa de digitalização de processos em primeiro grau já alcança 94 unidades no estado. As informações são do repórter Diego Souza. Processos 100% digitais em 94 unidades do estado. Esta é a marca alcançada pelo Programa de Digitalização em primeiro grau. Foram acrescidas a lista de primeira e segunda vara cíveis e a vara criminal da comarca de Itapema, a primeira vara civil da comarca da capital, a segunda vara criminal de São José,
a segunda vara da família do Fórum Eduardo Luz e a recém-instalada Vara Regional de Direito Bancário de Rio do Sul. Os juízes titulares destas varas receberam das mãos do ex-presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Torres Marques, e do Corregedor-Geral de Justiça, desembargador Ricardo Orofino Fontes, os certificados que atestam a marca da digitalização de 100% dos processos. A juíza corregedora Maria Paula Ken, coordenadora do projeto, demonstrou satisfação com os resultados obtidos desde a implantação do programa. Os juízes registraram o apoio que obtiveram do Tribunal de Justiça de Santa Catarina nesta tarefa de digitalização, o que trouxe, inclusive, benefícios inicialmente não previstos. As informações foram do repórter Diego Souza. Na entrevista desta semana, nós vamos conversar com o presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o desembargador recém-eleito Rodrigo Colasso. Presidente, muito obrigado por nos receber aqui, tudo bem? Prazer é meu, obrigado pela oportunidade. Presidente, qual o foco, qual o principal plano desta nova gestão, deste biênio que vem vindo aí? Acho que a nossa gestão tem como foco principal atender o grande reclamo da sociedade. A sociedade, quando se reporta ao Poder Judiciário, ela se queixa da demora na tramitação dos processos. E a nossa concepção, então, é que fazer o melhor nessa gestão é tornar os julgamentos mais rápidos. A nossa ideia é concentrar todos os esforços na atividade fim, na atividade de julgar, no segundo grau, mas principalmente no primeiro grau de jurisdição, onde estão a grande maioria dos nossos juízes nas comarcas do Estado, juízes que têm às vezes uma estrutura deficiente para desempenhar o seu serviço. O número de processos por juiz é muito grande e nós queremos dar apoio a esse juiz. O senhor entende que, além da digitalização, também há outras coisas importantes a serem feitas, né, para aumentar essa eficiência? A digitalização ela é indispensável, né? Eu acho que a era do papel ela caminha para o seu final. Não tem sentido mais aquela concepção de processo e aquela papelada. Hoje, felizmente, o Poder Judiciário catarinense avançou muito nesse sentido. Agora, não é só isso, né? Nós também temos que ver que, assim como a nossa vida ficou mais fácil na agência bancária, no manuseio de telefone, o sistema processual ele também tem que ser simplificado. Ele tem que ser acessível ao cidadão, ele tem que ajudar o juiz no seu trabalho, ele tem que ser acessível ao advogado. Nós vamos focar também nesse aperfeiçoamento. Presidente, e o que a população, o cidadão, espera neste novo biênio na prestação jurisdicional? Já faz algum tempo que há uma tendência das pessoas buscarem, às vezes, aspectos da sua cidadania junto ao judiciário. É comum os juízes concedendo remédio para quem precisa de um tratamento especial, vagas em hospitais, vagas em escolas públicas. Então, o judiciário ele passou a ter uma posição central na vida das pessoas. E, naturalmente, essas medidas elas são sempre de muita urgência. Ninguém pode esperar indefinidamente por um remédio, ninguém pode esperar terminar um ano letivo para ter uma vaga em escola. Então, as pessoas elas aspiram isso, a uma justiça rápida, uma justiça eficiente. Lamentavelmente, quer dizer, o judiciário não tem estrutura para responder todo esse déficit de serviço público, que no final acaba sendo isso. Temos também aqui, eu quero pontuar, muitas vezes uma má prestação de um serviço de massa. Nós temos muitas vezes problemas com setores de consumo de massa, como telefonia, agências bancárias, que acabam propiciando um grande número de processos em juízo. Isso é uma distorção do nosso sistema. Então, nós precisamos aparelhar cada vez mais os juízes, tanto do ponto de vista de estrutura física e de pessoas, quanto de estrutura tecnológica para poder prestar um serviço melhor. O senhor toca num assunto pertinente. Muitas vezes se diz que o judiciário está legislando e até executando ações, né? É comum a gente ver isso. Isso é um erro ou é uma evolução dos tempos? Tem que fazer? Eu acho que é uma disfunção, mas é também fruto da evolução dos tempos. Porque o judiciário ele tem uma característica que é peculiar. Ele não age por conta própria, então ele é provocado a agir. A política, então, ela acaba não tendo capacidade por si de solucionar os seus conflitos e bate as portas do judiciário. Depois vem a queixa de que o judiciário está legislando, mas sempre por provocação. Eu
nesse aspecto, eu imagino que se nós recuperássemos, e aí a partir de uma reforma política, se nós recuperássemos a governabilidade legislativa, certamente nós teríamos muito menos ações judiciais para definir esse tipo de matéria que é tipicamente do legislativo. Em relação ao executivo, muitas vezes a falta de política pública. Não é possível, e também aqui nós não estamos dizendo que é fácil prestar o serviço público. Aparentemente também gera uma distorção, porque o juiz não foi eleito de acordo com as prioridades governamentais e acaba interferindo na política pública. Presidente, talvez a gente permaneça no mesmo tema, mas focado mais no executivo. Nós vamos falar do sistema carcerário brasileiro. Não é fácil, ele é um problema no Brasil inteiro. Santa Catarina não está fora disso, apesar de ter um problema menor. O que o judiciário catarinense propõe nesse novo biênio para diminuir estes problemas do sistema? A primeira preocupação que eu tenho é que hoje, aparentemente, para nós é um problema maior, mas eu acho que nós estamos, assim, muitas vezes à beira de ter isso transformado em um problema maior. É um potencial perigoso que o nosso sistema penitenciário atual. Claramente há uma tentativa de ingresso em Santa Catarina de uma facção. Isso pode gerar instabilidade dentro dos presídios e nós podemos ter problemas sérios a respeito disso. Santa Catarina, ela se distingue no cenário nacional por algumas razões. Primeiro, nós fomos escolhidos junto com o Estado de São Paulo e Roraima para inaugurar, ou para liderar a implantação do Banco Nacional de Mandados de Prisão. Isso vai ser um ganho de forma geral, porque o sistema vai ser da seguinte forma: o cidadão entrou uma vez no sistema penitenciário, ele passa a ter um número, definitivamente aquele número. Então, se ele está preso em Santa Catarina ou se ele está preso no Acre, ele vai estar sempre vinculado àquele número. Isso vai facilitar a unificação de pena, a progressão de regime. Isso também vai começar com Santa Catarina? São Paulo e Roraima. Tá isso em implantação, é um projeto da Presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, e os 3 estados é que estão implantando, fazendo a ponta desse sistema. Isso vai ajudar. A nossa execução penal, graças ao esforço dos nossos juízes e também do próprio governo do estado, nós temos um déficit de vaga, mas não é escandaloso como nos outros estados, mas é um sistema em dificuldades. Um pensamento que eu tenho e uma ideia que eu quero levar é que muitas vezes nesse sistema caótico começam aqueles conflitos entre judiciário, executivo, legislativo. Eu acho que aí nós temos que olhar para o Estado como o cidadão olha. Pouco importa para ele se isso é função do judiciário, legislativo, executivo. Que tem que haver uma soma de forças. Então, a crítica, não, a gente prende, a polícia prende, isso tudo é impertinente. É um desafio enorme, mas tem que ser enfrentado. Nós vamos aí colaborar com o executivo, com o legislativo, para tentar minimizar o potencial explosivo desse tema. É comum a gente ver no início de gestões, de biênios, a necessidade de se ter mais servidores, mais desembargadores. O senhor não foi exatamente por este caminho, o senhor está falando também de eficiência do sistema, né? Ele é suficiente, o quadro de desembargadores e servidores? O que é que vem por aí? Qual é a sua ideia a respeito? O quadro de desembargadores eu considero satisfatório. Acho que não há razão nenhuma para expandir o nosso quadro. São 94 desembargadores em Santa Catarina. Acho que o tempo médio de julgamento no tribunal é muito razoável. Não posso dizer o mesmo em relação aos juízes, há um déficit de juízes substitutos. Mas o que a gente tem hoje também é um cenário de crise. E muitas vezes, ao longo da história do judiciário, nós respondemos ao aumento do número de processos com a receita de sempre. Cria mais uma vara, bota mais um juiz, bota mais os servidores. Eu acho que a crise ela é tão sistêmica que isso não resolve. Nós temos que buscar outras alternativas. Alternativas no Código de Processo Civil, que permite julgar de uma forma muito mais rápida e às vezes até única processos que são iguais. Nós temos que potencializar essas soluções. Agora, do ponto de vista de pessoal, nós já realocamos servidores da atividade meio para a atividade fim no gabinete dos desembargadores e devemos tomar uma providência semelhante em relação ao primeiro grau, porque os juízes de Santa Catarina eles têm apenas um assessor e precisam, inegavelmente, de mais outro. A informatização ela faz com que o processo vá muito rapidamente ao juiz e ele precisa de apoio. Presidente, vamos entrar num assunto esportivo, já que o senhor é um desportista também. Hoje em dia é comum
se fala tanto no sistema judiciário, no Supremo, as transmissões de televisão, os julgamentos, né? Hoje não seria incomum que um cidadão não soubesse a escalação do seu time do coração, mas sabe quais são os integrantes do Supremo lá em Brasília. Que justiça está diante deste Brasil de hoje? Eu vi algumas cenas que representam bem isso que tu falas. Antes a gente passava em frente às lojas que vendiam televisão e a gente via as pessoas paradas assistindo jogo de futebol. Eu vi pessoas paradas assistindo sessão do Supremo. Isso é uma mudança muito grande. Eu acho que o que aconteceu no país, quer dizer, a transformação, que na verdade para mim a grande transformação que está em discussão agora é uma mudança, vamos dizer, o último passo da nossa democracia, que é a igualdade de todos perante a lei. Durante um longo tempo no Brasil, tradicionalmente, eu digo parcela, porque não são todos, parcela da classe política, parcela da classe empresarial, se acostumou a cometer delitos sem nenhuma consequência. Isso agora está mudando, está revertendo. Agora, como em larga escala, há uma reação também muito grande em relação a esse trabalho da justiça. Acaba que o cidadão ele acaba depositando na mão desses juízes, quando ele vê que as decisões do Supremo podem impactar definitivamente no acréscimo ou na diminuição da corrupção, acaba que o cidadão deposita na mão desses juízes do Supremo as suas esperanças de um Brasil novo, de um Brasil melhor. E agora a esperança do cidadão é muito clara em que o judiciário complete o seu trabalho e faça a separação do joio do trigo, né? Condenando realmente os maus políticos, os maus empresários e permitindo que a parte boa da nossa elite econômica e política siga levando o Brasil para frente. Presidente, muito obrigado. Foi um prazer lhe entrevistar. Eu que agradeço. Obrigado também. Está aí. Esta foi a entrevista, então, desta semana com o novo presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o desembargador Rodrigo Colasso. Essa foi mais uma edição da resenha TJSC. Apresentação de Marcelo Fernandes Correia, participação Gabriela Halpe e Diego Souza, textos e supervisão, assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Até a próxima!